Amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse tema, aprendendo com os erros dos outros. Quem precisa errar para aprender, está errado, porque muitos já erraram antes. Então a gente pode olhar para os erros dos outros e aprender para não precisar errar. É ou não é verdade? Então, meus amados irmãos, no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, nos versos de 1 a 17, diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me, lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram-se a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremos ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim então, meus amados irmãos, este é o texto da nossa meditação nessa noite, e que nos faz aprender com os erros de Jonas. Meus amados irmãos, nós já podemos imaginar o quanto nós podemos aprender com esses 4 capítulos do livro do profeta Jonas. O texto começa dizendo: Jonas, filho de Amitai, profeta bastante ativo, durante o reinado de Jeroboão II, no reino do norte de Israel, entre os anos 787 a 747 a.C. Jonas viveu num tempo dificílimo, sobre o regime de um rei perverso,
Um rei que fez o que era mal perante o Senhor. 2 Reis, capítulo 14, verso 24. Jonas, então, tinha consciência de que, nos seus dias, a grande ameaça que existia para Israel era a Síria, cuja capital era Nínive, para onde Jonas tinha sido enviado. E de acordo, então, com 2 Reis, no capítulo 15, nos versos 19, a consciência de qualquer cristão, a consciência de qualquer cidadão em Israel era muito clara, era evidente. Assim, então, eles sabiam que a qualquer momento a Síria poderia invadir Israel. E eles poderiam ser completamente dominados por essa nação inimiga. Portanto, a pergunta para nós é: você já ouviu esse ditado popular? Não erre para aprender, aprenda com os erros dos outros. Meus amados irmãos, quando ouvimos a voz de Deus, nós devemos levar em consideração o que Deus está a nos dizer. Deus está a nos dizer. Deus tem uma mensagem para nós. Deus tem uma mensagem para o seu e para o meu coração. Portanto, em primeiro lugar, eu quero destacar, meus amados irmãos, que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender que quando Deus manda, em primeiro lugar, quando Deus manda, obedecer é menos perigoso. É menos perigoso. Portanto, o verso 1 do texto diz assim para nós: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Quando é Deus que está falando, meus amados irmãos, Ele é muito claro, Ele é muito objetivo, e Ele é, muitas vezes, muito detalhista naquilo que Ele nos fala, naquilo que Ele tem a nos dizer. Portanto, o texto começa dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. E nós vamos olhar com carinho para este caso. Deus deu a Jonas o endereço. Deus deu a Jonas a mensagem. E Deus deu a Jonas o porquê, o motivo que ele deveria obedecer ao Senhor. Amados irmãos, existe uma grande diferença entre a resposta que o patriarca Abraão deu a Deus e a resposta que Jonas deu a Deus ao ouvir a voz de Deus. O texto nos diz em Gênesis, no capítulo 22, no verso 2, que Deus disse assim a Abraão: Abraão, toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Qual foi então a resposta de Abraão para Deus? A resposta de Abraão está no verso 3 do capítulo 22 de Gênesis. Então, levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, o seu filho. Cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A pergunta para nós é a seguinte: Abraão obedeceu a Deus, sim ou não? Sim. A pergunta segunda é: Deus abençoou Abraão, sim ou não? Sim. Deus abençoou Abraão porque ele foi obediente, porque ele obedeceu.
Agora, meus amados irmãos, olhando para Jonas, ao invés de Jonas obedecer e ir para Nínive, Jonas se rebelou contra o Senhor. Jonas fugiu, foi para Jope, cidade marítima, cerca de 55 quilômetros ao norte de Jerusalém. Lá, diz-nos o texto, que ele comprou uma passagem em um navio que ia para Tarsis, um navio cargueiro. O que significa um navio cargueiro? Um navio de carga. Então ele estava com carga, ele estava lotado de materiais preciosos, de produtos caríssimos, porque esse era o objetivo desse navio, transportar as cargas nesse comércio. Portanto, esse navio, segundo os historiadores, estava indo de Tarsis para Tarsis, uma cidade que fica na Espanha. E essa cidade, então, de Tarsis, é conhecida por seus poderosos navios de cargas, também por suas fábricas e fundições de metais preciosos. E foi para lá que Jonas queria ir. Era uma cidade corrupta, era uma cidade que representava prosperidade, é uma cidade que representava poder, uma cidade que representava sucesso. E naquele tempo os navios mercantes saíam do Mediterrâneo navegando até Jope, ou de Jope para Tarsis, parando em outras cidades portuárias. Por exemplo, esses navios paravam na Grécia, paravam na Turquia, e então esta viagem de Jonas provavelmente foi planejada para durar de 3 a 4 semanas. Meus amados irmãos, quando Deus manda, obedecer é menos perigoso. Portanto, vamos ao segundo ensino desse texto. Esse texto também nos ensina que quando Deus manda, deixar de ouvir Deus falar é um sinal de que a nossa vida está vazia de oração, que a nossa vida está vazia de fé, que a nossa vida está vazia do desejo de Deus. É isso, meus amados irmãos. O texto também nos mostra que o que pode acontecer quando nós não estamos íntimo de Deus, quando nós não estamos na nossa comunhão perfeita com Deus, quando nós não estamos nos relacionando bem com Deus. A crise de Jonas, antes de tudo, nos mostra o texto que é uma crise de comunhão, que é uma crise de relacionamento, que é uma crise de intimidade, que é uma crise de obediência, que é uma crise de oração. A pergunta para nós, meus amados irmãos, é por que a Bíblia insiste tanto para nós orarmos, para nós clamarmos a Deus? Por que a Bíblia insiste? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo tinha uma vida íntima de oração. Isso não era apenas uma opção para Paulo, mas isso era uma questão de vida ou de morte. Para Paulo, uma vida de oração era imprescindível, uma questão de sobrevivência. Para a igreja em Tessalônica, Paulo diz: orai sem? Vocês estão comigo, sim ou não? Para Roma, escrevendo no capítulo 12 de Romanos, nos versos 12, Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Para a igreja de Éfeso, Paulo diz em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, meus amados irmãos, Jesus nos ensina através do seu exemplo. Quando lemos os evangelhos, Jesus era disciplinado em sua vida de oração. Jesus tinha uma vida íntima de oração, uma vida rígida de oração.
Jesus, então, começa o seu ministério em oração. Mateus, no capítulo 4, registra que Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum, em oração. É dessa forma, meus amados irmãos, que nós vemos Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus também registra no capítulo 14, no verso 23, que ele despedia a multidão. E quando ele se despedia da multidão, ele subia ao monte, a fim de orar sozinho. Mas quando nós continuamos a leitura do texto de Mateus no capítulo 26, Jesus exorta os seus discípulos dizendo: vigiai e orai, verso 41, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós olhamos a história da igreja, a história da primeira igreja, como diz o historiador, a história da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que a igreja nasceu, que a igreja cresceu numa vida inteira de oração. No capítulo 2, do verso 42, diz que todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus amados irmãos, quando nós relaxamos na nossa vida de comunhão, quando nós relaxamos na nossa vida de intimidade, quando nós relaxamos na nossa vida de oração, quando você não ora, é isso que ele está dizendo, quando nós não oramos, o que é que pode acontecer conosco? O que pode acontecer conosco, meus amados irmãos, quando nós paramos de orar? Em vez de nós respondermos para Deus, como fez o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. Nós vamos dizer para Deus: não conte comigo. Lamentavelmente fazemos como Jonas, levantamos e fugimos para qualquer outro lugar, menos para o lugar que Deus quer que nós. Quer que a gente vai? Onde Deus nos quer. O verso 3 diz: Jonas se dispôs. Quando Deus mandou, Jonas se dispôs. Não foi isso que o texto diz? Deus mandou e Jonas se dispôs. Para quê? Para fugir da presença do Senhor. E nós podemos, se olharmos agora intimamente para dentro de cada um de nós, nós também vamos nos encontrar fazendo a mesma coisa. Levantando e fugindo para qualquer outro lugar, menos para a presença do Senhor. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que alguém convidou alguém para estar nessa noite aqui no templo, aqui na igreja, aqui conosco, na presença de Deus, para nós adorarmos a Deus, para nós louvarmos a Deus, e você ouviu um sonoro não. Hoje, não. Hoje, não. E tem sido assim, consequentemente, ou muitas vezes você tem ouvido as pessoas dizerem a você, os seus entes queridos, aqueles que estão ao seu lado, dizendo: não, hoje não. Quando nós não oramos, estamos dizendo para Deus: não conte comigo. Perdemos o senso de direção. Nós fazemos como Jonas, pegamos o barco errado, vamos para outra direção. Diz o texto: tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Mas esse não era o seu destino. Esse não era o lugar indicado pelo Senhor. Verso 3. Assim, meus amados irmãos, uma ausência de comunhão genuína, verdadeira e sincera, de uma vida santa, na presença do Senhor Jesus Cristo, em oração e demonstração de submissão ao Senhor,
nos leva para outros caminhos. Deixamos de ser agente de bênçãos, para sermos a causa do sofrimento dos que caminham conosco. Eu faço uma pergunta para você. Você está sozinho ou você tem outras pessoas que caminham com você? Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós somos causa de sofrimento para aqueles que estão conosco. Nós somos causa de sofrimento para aqueles que habitam conosco na nossa casa. Nós somos causa de sofrimento para aqueles que estão perto de nós. Nós somos causa de sofrimento para aqueles que estão dentro da nossa casa, que seria o nosso barco. O nosso barco vai a pique, o nosso barco vai afundar. E nós estamos vendo as coisas acontecerem, mas nós não acordamos, nós estamos dormindo num sono profundo. Porque a desobediência de Jonas, meus amados irmãos, tirou a tranquilidade de todos dentro daquele barco. A tempestade trouxe para todos um grande prejuízo. Nos diz o texto que eles lançaram ao mar as suas cargas, os seus pertences, e por pouco a vida de todos. Quando nós não temos uma vida íntima, e quando nós não estamos relacionando bem com Deus, nós ficamos indiferentes, nós nos tornamos petrificados, nós somos insensíveis. Assim diz o texto. Os marinheiros estavam cheios de medo, os marinheiros clamavam, os marinheiros lutavam, os marinheiros se jogavam de um lado para outro, mas Jonas está onde? No porão, dormindo. Diz-nos o texto que ele deitou e dormiu profundamente. O verso 5 diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Ou seja, o problema de vocês não é comigo. O problema de vocês não é comigo. O seu problema, mulher, não é comigo. O seu problema, meu marido, não é comigo. Os seus problemas, meus filhos, não é comigo. Ou os filhos olham para os pais e falam: os seus problemas não é comigo. Não pedi para nascer. Não pedi para vocês me pôr no mundo. É terrível, meus amados irmãos, quando alguém ignora o que está acontecendo na sua casa, quando alguém ignora o que está acontecendo na sua família, quando alguém ignora aquilo que está acontecendo próximo de si, no seu vizinho, na sua empresa. Não é comigo, não é comigo, não é comigo. Na escola, não é comigo. Na igreja, não é comigo. Isso é coisa dos diáconos, isso é coisa dos presbíteros, isso é coisa do pastor. Isso é coisa do coral, isso é coisa do conjunto de louvor, isso é coisa da mídia, isso é coisa... Não é comigo. Não tenho nada a ver com isso. Não me diz respeito. E eu deito e durmo no banco da igreja. Jonas estava indiferente até mesmo em relação à sua própria vida. Jonas não estava mais se importando nem consigo mesmo. Portanto, ele olha para os marinheiros e diz: resolva o problema de vocês. Vocês sabem como resolver o problema de vocês? É fácil. Me bota para fora. Fique livre de mim. Vocês vão ter paz. Me bota para fora. Vocês vão resolver o problema de vocês. Mas eu não quero me consertar. Vocês percebem? Me põe para fora. Me manda embora. Me joga no mar. E os problemas de vocês estão resolvidos. Verso 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade.
essa tempestade está dentro da nossa casa, está dentro dos nossos lares. Se isso vai resolver o problema de vocês, então me bota para fora, me joga ao mar. Meus amados irmãos, não existe nada mais, não existe assim coisa que causa mais vexame, mais repulsa, mais vergonha do que nós sermos repreendidos pelo mundo, pelas pessoas não crentes. Jonas foi repreendido por aqueles homens pagãos. O verso 6 nos diz assim: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Quando a nossa vida de intimidade, quando a nossa vida de comunhão com Deus, quando a nossa vida de cristão está uma contradição, está uma incoerência, as pessoas perguntam para nós: o que está acontecendo contigo, o que está passando contigo? Você não é crente? Você não é da igreja presbiteriana Filadélfia? E o que você vai responder? Sim ou não? Você vai responder que é ou não? Sim, eu sou da igreja Filadélfia. Eu temo a Deus. Foi a resposta de Jonas. Ele disse, com todas as letras: eu temo ao Deus de Israel. Eu temo ao Deus vivo. Portanto, assim como eles, verso 9, interrogaram a Jonas, se fosse um de nós, nós diríamos a mesma coisa. Não, sou crente lá da Filadélfia. Meus amados irmãos, isso é incoerência. O que se viu no seu comportamento, no comportamento de Jonas, não era o que deveria ser. A ausência de Deus nos faz dizer uma coisa e viver outra. Diante do interrogatório, justificamos a nossa fé, justificamos o nosso temor, mas é uma fé que não produz efeito, é uma fé que não produz nada, é uma fé morta. Portanto, aprendamos com os erros dos outros, e assim devemos parar tudo, meus amados irmãos, para ouvirmos Deus falar conosco. A questão é, o que acontece, em terceiro lugar, quando nós vivemos esse estilo de vida de Jonas? O que pode acontecer conosco quando nós vivemos esse estilo de Jonas, esse estilo de vida que Jonas estava vivendo? Nós vamos parar onde? No fundo do mar. Nós vamos parar na boca da baleia. Não é baleia não, tá? Estou falando que é um grande peixe, brincando apenas com vocês. Um grande peixe. Mas, meus amados irmãos, quando nós estamos no ventre do grande peixe, quando não há mais saída, quando não temos mais para onde correr, quando nós fomos colocados para fora de casa, a gente lembra de orar, a gente lembra de buscar a Deus. Olha o capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. O que eu quero, meus amados irmãos, aplicar à nossa vida nessa noite é: não espere chegar no ventre do peixe para você buscar ao Senhor. Não espere chegar no fundo do poço. Não espere chegar no centro do vulcão para você buscar ao Senhor. O Salmo 120 nos ensina que nós devemos clamar ao Senhor na nossa angústia. Jonas, no capítulo 2, no verso 2, diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele, do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha? Precisava ter chegado lá, sim ou não? Não precisava ter chegado lá. Portanto, meus amados irmãos, uma oração sincera faz com que Deus nos tire do ventre do peixe. Uma oração sincera faz com que Deus nos tire do centro do vulcão. Uma oração sincera faz com que Deus nos tire de qualquer lugar onde nós não devemos estar. No verso 10 do capítulo 2, Jonas diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra.
quando oramos, Deus volta a falar conosco, dando-nos uma segunda chance, dando-nos uma segunda oportunidade. Olha o capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor, vocês estão acompanhando comigo, sim ou não? Veio a palavra do Senhor, segunda vez. Pode ficar certo, Deus vai falar contigo de novo. Se você no seu coração está imaginando, está sentindo que Deus está ausente, que Deus está longe, que Deus não responde, que Deus não fala, que Deus não ouve, Deus ouve e Deus vai te dar uma segunda chance. A nossa oração, meus amados irmãos, faz Deus repelir todo tipo de sentimento de insubordinação de nós, faz Deus nos levar à condição de servos obedientes. Olha o verso 2 do capítulo 3. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a mensagem que eu te digo. E o que ele fez? Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor, Jonas obedeceu e foi. Amados irmãos, toda insubordinação é resultado de uma vida pobre de intimidade, de uma vida pobre de obediência, de uma vida pobre de oração. Não se engane. Quando nós deixamos Deus de lado, quando nós deixamos Deus para depois, quando nós ignoramos a voz de Deus, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, o velho homem renasce dentro de nós com uma força contumaz. O velho homem nasce dentro de nós com uma fúria total. O velho homem nasce dentro de nós com uma vontade enorme de esganar. Portanto, o velho homem nos torna orgulhoso, soberbo, arrogante, presunçoso. O velho homem toma o domínio da nossa vida. Os resultados de tudo que eu faço para Deus dependem, meus amados irmãos, do quanto eu levo a sério aquilo que Deus fala comigo na sua palavra. Nada acontece por acaso na nossa vida. O texto de Jonas, ou o texto que Jonas pregou aos ninivitas, foi uma mensagem enviada por Deus. Portanto, o capítulo 3 nos diz, ele foi segundo, verso 3, a palavra do Senhor. Então, toda a palavra do Senhor, meus amados irmãos, deve ser levada em consideração por nós. Nós precisamos olhar para esse texto, e a Bíblia diz que Jonas pregou, e os ninivitas creram, e os ninivitas arrependeram. Olha o verso 5 do capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E assim foi sucessivamente. Amados irmãos, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Só no Senhor Jesus Cristo há salvação. O Senhor Jesus Cristo, assim como Deus enviou Jonas a Nínive, o Senhor Jesus Cristo tem nos enviado. O Senhor Jesus Cristo tem nos chamado. O Senhor Jesus Cristo tem nos conclamado a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E diz ele, quem crer e for batizado, será salvo. Assim como houve arrependimento em Nínive,
Também haverá arrependimento quando eu obedecer o ide do Senhor Jesus Cristo, fazendo discípulo, pregando o Evangelho, batizando aqueles que creem. Agora, meus amados irmãos, a salvação não é apenas para os ninivitas, a salvação é também para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo deu outra ordem a nós, dizendo: ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Portanto, nós não podemos esquecer a ordem do Senhor. E ele disse que estaria conosco, assim como Deus estava com Jonas pregando em Nínive, o Senhor Jesus Cristo também está conosco, e ele mesmo foi quem disse que estaria conosco até a consumação de tudo. Portanto, meus amados irmãos, aquele que morreu em uma cruz, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que se entregou de forma espontânea, de forma graciosa, para nos remir dos nossos pecados, ele também quer que nós oferecemos essa mesma salvação àqueles que ainda não o conhecem e que estão totalmente perdidos, longe do Salvador. Aquele que sofreu a nossa vergonha, aquele que deu a sua vida por mim, pecador, aquele que padeceu na cruz, aquele que foi desprezado, aquele que morreu, que veio para santificar a minha vida e me dar a salvação, é esse mesmo que quer também que os outros sejam salvos. Da mesma forma como ele me resgatou dos meus pecados, naquela cruz, por seu amor. Era triste a minha sorte, mas ele me livrou da morte, o meu Redentor. Que nós também possamos, corajosamente, não negligenciar essa ordem do Senhor Jesus, e onde nós estivermos, sermos testemunha viva do nosso Salvador, do nosso Redentor. Ele vive para todo sempre. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Cantemos o hino 97 do Inário Novo.